Boa noite a todos. Exatamente agora, 7 horas da noite, vamos iniciar o nosso webinar. Uma boa noite a todos. Meu nome é Lucas Fujita, sou responsável pela área técnica e desenvolvimento de mercado aqui da Chemours no Brasil e na América do Sul. E a convite de vocês, né, a proposta que eu recebi alguns dias atrás foi para a gente falar um pouquinho sobre chillers, né? Então esse tema é um tema bastante atual, em bastante mudança também. E a ideia da nossa próxima 1h30, 1 horinha, é justamente atualizar vocês, atualizar o mercado sobre o que está acontecendo nesse mercado de chillers, não só no Brasil, mas na Europa e nos Estados Unidos, para que a gente também tenha um, um panorama do que está por vir no nosso mercado. Tá certo? Então, estou vendo aqui que tem bastante gente já conectada, já mandando uma boa noite aqui para vocês também. E, enquanto isso, gostaria de passar algumas informações gerais, tá certo? Então, nosso webinar ele está sendo gravado aqui na plataforma do GoToWebinar. Lembrando que a gente tem uma aba de perguntas ao vivo, ou seja, se você está no aplicativo do celular, está no software ou no site para computador, existe uma aba aqui na parte superior, na lateral, onde você pode mandar as suas dúvidas, tá? No final do nosso treinamento, da nossa palestra do dia de hoje, a gente vai ter uma sessão só para responder essas perguntas e algumas eu vou respondendo também durante a apresentação, tá? Dentro do nosso aplicativo do GoToWebinar, se você clicar ali nas 3 bolinhas, no mais, você também tem uma opção de fazer download de materiais. Então, eu deixei ali para quem está conectado agora conosco, já 5 boletins informativos dos produtos que a gente vai comentar sobre a aplicação, né, os principais fluidos refrigerantes, e lembrando que todo mundo aqui que está conectado também vai receber um certificado de participação digital. Tá? Para aquele seu amigo, seu colega de trabalho, seu conhecido que infelizmente não vai conseguir participar do nosso webinar de hoje, não tem problema, o webinar está sendo gravado, a gente vai disponibilizar depois um link da gravação pelo YouTube para que todo mundo tenha sempre as informações mais atualizadas e corretas da Chemours, tá certo? Então, antes de mais nada, sempre legal a gente relembrar, quem não conhece, quem já sabe, quem já ouviu falar, quem nunca ouviu falar, nós somos a Chemours. Então, a Chemours, ela surgiu de um spin-off da Dupont lá em 2015, então já faz aí 10 anos que a Chemours hoje é uma empresa 100% independente da Dupont e hoje é a principal fabricante global de fluidos refrigerantes, tá certo? A gente está presente em mais de 60 países, mais de 120 países, mais de 60 sites, sendo unidades fabris, laboratórios, escritórios. E aqui no Brasil, a gente está em 3 principais locais, que é o nosso escritório, onde eu estou hoje em Alphaville, Barueri, próxima à região da Grande São Paulo, e as nossas 2 plantas industriais. Uma em Manaus, justamente para atender os grandes fabricantes de ar-condicionado da Zona Franca, onde a gente fabrica e entrega, faz a mistura, né, do 410A e entrega para esses grandes fabricantes, e uma unidade aqui pertinho de Alphaville, em Barueri, onde está mais focada no Transvase do 134A, para atender principalmente as montadoras, tá certo? Então, deixando essa parte mais burocrática de lado, vamos começar o que mais interessa da nossa noite de hoje, do nosso webinar de hoje, que é falar sobre chillers. E muitas vezes as pessoas me perguntam, Lucas, mas qual que é a diferença de um chiller para um sistema de refrigeração de expansão direta, de um sistema de refrigeração tradicional? Então, por definição, o chiller é um sistema de refrigeração em que a gente resfria aquele ambiente, resfria aquele calor, através de um fluido refrigerante secundário. Então, o nosso fluido refrigerante que a gente está acostumado a trabalhar, um R22, um 404, 134A, um R123, ele vai resfriar esse fluido refrigerante secundário, que pode ser uma água misturada com glicol, pode ser tifoxite, diferentes tipos aí de fluidos secundários, e esse fluido secundário que vai resfriar, vai absorver o calor do nosso sistema, vai resfriar o ar, se for uma aplicação de climatização, por exemplo, vai resfriar um processo industrial, se for a aplicação. E esse sistema de chiller pode ter diferentes tipos de configurações. Que tipos de configurações a gente está falando? De compressores. Então, pode ser um chiller de compressor scroll, de compressor recíproco, a pistão,
compressor parafuso, compressor centrífugo. Então, hoje, quem está conectado e trabalha na área industrial, provavelmente já conhece, já está trabalhando aí com muitos chillers, que devem ser parafusos, centrífugos, que são de grandes capacidades. Então, um chiller é um sistema de eviração, como todos que a gente conhece, como todos que a gente está acostumado a trabalhar, mas em vez dele resfriar diretamente, o nosso objetivo, né, resfriar o ar, que a gente quer climatizar nosso ambiente, por exemplo, ele vai resfriar um fluido secundário e esse fluido secundário ele vai refrigerar o nosso equipamento ou o nosso ar, por exemplo, tá certo? Então, quais são as aplicações de chillers que a gente tem hoje no Brasil e no mundo? Praticamente todo lugar que a gente tem algum tipo de sistema de refrigeração, a gente pode ter um chiller aplicado. Então, quando a gente pensa em climatização, climatizações de grandes portes, né? Vou falar aí de hospitais, shopping centers, edifícios corporativos. Quando a gente olha para a parte de produção, né, todas as indústrias hoje praticamente têm algum tipo de chiller, pode ser indústria de manufatura, de alimentos, bebidas, indústria de plásticos usa bastante chiller para refrigeração do molde, onde é feito a injeção dos plásticos, indústrias químicas, farmacêuticas, metalúrgicas e um tema que é mais atual que a gente está vendo agora, que são os chillers bastante presentes em data centers e também em supermercados, né? Às vezes a gente acha que chiller só serve para climatização, mas supermercados em aplicações de refrigeração comercial também têm usado chillers aí para refrigerar algum tipo de sistema, tá certo? E por que que o pessoal tem utilizado chillers, né? Por que que em vez de usar um sistema de expansão direta, eu estou usando um chiller? E por que que às vezes eu não uso o chiller e uso um sistema de expansão direta? Então, os chillers, né, esses sistemas, eles têm seus prós e seus contras também. Dentre os prós, a gente tem justamente um controle de temperatura muito mais preciso. Por quê? Um chiller, de maneira geral, vai manter a temperatura, por exemplo, da água gelada em um tanque. E esse tanque de água gelada sempre vai manter aquela temperatura constante, ou seja, num processo industrial, numa aplicação hospitalar, onde eu preciso de um controle de temperatura bastante constante e refinado, ter essa carga térmica, vamos dizer assim, armazenada, né, em água gelada faz com que eu tenha um sistema muito mais estável. Em chillers, diferentemente de sistemas de expansão direta, a carga de fluido refrigerante é muito menor. Então, em supermercados, por exemplo, onde a gente estava acostumado a operar com sistemas com R22 em expansão direta, que você tinha lá 500 kg de carga, 600 kg de carga de fluido refrigerante, em chillers, às vezes você reduz essa carga para 100 quilos, 80 quilos, 40 quilos, 30 quilos, dependendo do sistema. Então, você consegue ter uma redução da carga total de fluido desse equipamento. Modularidade, se você tem um sistema que hoje demanda uma carga térmica X e daqui 2, 3 anos essa carga térmica aumenta, você pode colocar chillers modulares que vão atender aquele aumento de carga térmica, ao mesmo tempo que você tem uma menor quantidade de componentes do lado do fluido primário, né? Então a gente vai ter uma quantidade menor de válvulas de expansão, de evaporadores e diferentes tipos de configurações, o que traz bastante flexibilidade. Ou seja, tem sistemas industriais que preferem trabalhar com condensação a água, outros que preferem trabalhar com condensação a ar, sistemas de expansão que às vezes trabalha com evaporador inundado ou expansão seca, então você tem uma flexibilidade bastante grande nesses sistemas de chillers e atendimento principalmente de grandes capacidades. Hoje, os grandes chillers utilizados no Brasil, que a gente tem mais de 1000 TR aí de capacidade, são muito usados em indústrias petroquímicas, indústrias metalúrgicas, metalmecânica, justamente porque são aplicações onde a gente precisa de uma carga térmica a ser atendida muito grande. Mas nem tudo são flores, né? Existem alguns contras também, que muitas vezes, por ter a necessidade de fazer a instalação da parte hidráulica, né, novas tubulações para recirculação daquela água com glicol, necessidade de bombas de recirculação desse glicol, dessa água, pela planta industrial, pelo supermercado, você tem um aumento ali do investimento inicial, principalmente por conta dessa infraestrutura hidráulica um pouco mais complexa. Então, quem faz a manutenção não precisa conhecer só de fluidos refrigerantes e sistemas de refrigeração tradicional, vai precisar conhecer um pouquinho de balanceamento hidrônico, por exemplo. E quem trabalha na indústria, que está acostumado ali com condensação à água, vai ter bastante o quê?
tratamento da água de condensação, que é extremamente crítico para sistemas de chillers com condensação à água, por exemplo. E se você tem um sistema com condensação à água, consequentemente você tem também um consumo de água que muitas vezes em um sistema com condensação a ar você não teria. Então, é sempre importante a gente balancear, dependendo da sua aplicação, da sua indústria, do seu mercado. O chiller pode ser sim uma excelente opção e não é à toa que a gente tem visto uma crescente desse tipo de sistema no mercado. Tá certo? Mas, querendo ou não, todo chiller precisa de um fluido refrigerante. E a dúvida que todo mundo me manda no WhatsApp, me liga, me manda por e-mail é: qual fluido refrigerante eu vou usar e por que que eu não posso mais utilizar um R22, por exemplo? Tem gente migrando do 134, de um 404, e quais são as alternativas e quais são as causas dessas mudanças. Então, antes da gente falar dessas causas, eu queria lembrar para vocês que quem está chegando agora, se conectou um pouquinho depois, tem uma aba aqui de perguntas, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta durante a apresentação, podem mandar aqui no chat que a gente vai respondendo durante o nosso webinar, tá certo? Então, voltando, o principal aspecto que faz com que a gente mude de fluidos refrigerantes é justamente os aspectos ambientais e as legislações. Então, hoje no Brasil, a gente tem dois tratados internacionais que regem a utilização desses fluidos refrigerantes, que é o Protocolo de Montreal e a Emenda de Kigali. O Protocolo de Montreal, acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar alguma vez na vida, que é um tratado que visa um phase-out, ou seja, a eliminação de todas aquelas substâncias que têm ODP, ou seja, tem potencial de destruição da camada de ozônio. E quando a gente fala de fluidos refrigerantes, a gente vai estar falando dos CFCs, clorofluorcarbonos, como é o caso do R11, R12. Dificilmente a gente encontra alguma coisa com R11, R12 hoje, mas com os HCFCs, os hidroclorofluorcarbonos, como é o caso do R22, do R123, R502, e principalmente o R22 e o R123 ainda são muito utilizados em aplicações de chillers aqui no Brasil, principalmente no ambiente industrial. Tá? Então, pelo Protocolo de Montreal, a cada período de anos, o Brasil sofre uma redução da disponibilidade da importação desses fluidos refrigerantes. Os HCFCs nesse ano de 2025 tiveram uma redução de praticamente quase 70%, a gente pode ver aqui 67,5%. Daqui um ano e meio, então a gente vai estar falando ali em 2027, essa redução é praticamente 90, né, 88,5, até a redução completa ali em 2040, 2030, que eu falo que é praticamente completa, porque 97,5 não sobra quase nada, até os 100% ali em 2040. O que isso significa? Que hoje, quem tem sistemas de refrigeração de chillers que ainda trabalham com R22, que ainda trabalham com R123, vão precisar pensar em substitutos para trocar, né, esse fluido refrigerante ou a própria máquina, o próprio sistema, no próximo ano e meio. Por quê? Porque no próximo ano e meio a disponibilidade desses fluidos refrigerantes vai reduzir bastante, consequentemente o custo desse fluido refrigerante no mercado, né, de um R22, um 123, tende a subir também. Tá? Porém, existe o que a gente chama da Emenda de Kigali. A Emenda de Kigali é uma emenda ratificada também pelo Brasil no final de 2022, que visa o que a gente chama de um phase down, ou seja, uma redução da utilização daquelas substâncias químicas que têm alto GWP, tem alto potencial de aquecimento global, que é o potencial que uma substância tem de promover o efeito estufa ou aquecimento global. E aí, para fluidos refrigerantes, a gente vai estar falando do quê? Dos HFCs, dos hidrofluorcarbonos, que é o quê? O R410A, o R134A, R404, R407C, que hoje são fluidos ainda muito utilizados em aplicações de chillers, de climatização, de água gelada, industrial, e que desde o ano passado o Brasil tem um teto limite, que é o que a gente chama de congelamento, né, um baseline, uma quantidade máxima que pode utilizar desses HFCs, e em 2029 a gente tem a primeira redução de 10%, com reduções subsequentes até os 80%, 85%, lá em 2045. Então, quando a gente pensa nessa evolução, nessa migração de fluidos refrigerantes, a gente vai estar vendo
que cada vez mais a gente precisa de um fluido que não degrade a camada de ozônio, ODP zero, e que tenha um GWP o mais baixo possível. Tá? E por que isso é importante hoje para o Brasil? Né? Quando a gente olha o cenário atual do Brasil do ponto de vista de regulamentação de fluidos refrigerantes, a gente ainda não tem uma limitação por aplicação, mas que isso ocorre, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos. Então, como que funciona essa limitação por GWP por aplicação nesses países? Então, a Europa hoje possui uma legislação, né, chamada F-Gas, que faz basicamente uma proibição do uso desses HFCs de acordo com a aplicação e o limite do potencial de aquecimento global daquele fluido. Lucas, não entendi nada do que você falou. Você consegue me dar um exemplo? Consigo, com certeza. Então, aqui a gente tem uma tabelinha que mostra justamente em aplicações de chillers estacionários na Europa que seguem FGAS, que a cada período de anos existe uma quantidade máxima, um GWP limite que aquele fluido refrigerante pode ter. Ou seja, desde 2020, lá não se faz mais chillers com fluidos que tenham GWPs acima de 2.500, que a gente vai estar falando, por exemplo, de um R404A. A partir de 2027, se você tem um chiller com capacidade até 12 kW, vai dar ali uns 40.000 BTU, mais ou menos, o GWP máximo é de 150. Né? Até 2032, se esse chiller for até 12 kW, você não vai poder usar mais esses HFCs com GWPs maiores do que zero. E se for um chiller de uma capacidade maior, né, chillers aí que a gente está acostumado mais no ambiente industrial, no ambiente de grandes capacidades, compressor parafuso, compressor centrífugo, até mesmo scrolls de grande capacidade, né, acima de 12 kW, mais de 40.000 BTU, aí o GWP é no máximo de 750 a partir de 2027. 2027 não tem nem 2 anos, né? 1 ano e meio. Então lá, a partir de 2027, eu não faço mais, por exemplo, chillers com 410A. 410A hoje ainda é um fluido muito utilizado aqui no Brasil para essas aplicações de chillers e de climatização, mas que, por exemplo, na Europa já vai ser proibido daqui a 1 ano e meio. Tá? Os Estados Unidos têm uma aplicação, né, uma limitação por conta da legislação, até que bastante similar. Nos Estados Unidos existe o ENACT, né, da EPA, que é a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, que também faz a limitação do uso do fluido refrigerante de acordo com o seu GWP. Ou seja, aqui eu também trouxe uma tabelinha para exemplificar, e aí quando a gente olha aqui nessa linha central de chillers, a gente observa que a partir de 2025, né, esse ano, chillers de conforto, o GWP máximo do fluido é 700. Ou seja, 134A não pode, 410A não pode, 404 não pode. Então, que fluido que pode? E é isso que a gente vai falar no dia de hoje. Aplicações industriais, que a gente vai estar falando uma evaporação ali acima de menos 30, então menos 20, menos 10, 0 graus, a partir do ano que vem, então 6 meses, aí, né, menos 6 meses também, GWP em 700, data centers a partir de 2027 também 700. Então, para cada aplicação de chillers, a gente vai ver aí que o limite do GWP mais restrito vai estar de fato aí na faixa de 700, 750 para essas aplicações. Tá? E aí, quais são as opções que a gente tem? A gente vai falar daqui a pouquinho, tá certo? Estou lendo aqui algumas dúvidas já. O William Portela já perguntou aqui se existem chillers que trabalham com HFO 1234YF, e a resposta é sim. Tá? A gente vai falar um pouquinho de alguns exemplos, mas o R1234YF é uma das opções, sim, que existem para poder substituir ali os equipamentos atuais, porém com algumas diferenças do ponto de vista de projeto. Tá? Então, como que a evolução da indústria dos fluidos refrigerantes chegou nas opções que a gente tem hoje para o mercado? Então, os primeiros fluidos refrigerantes utilizados foram justamente os produtos químicos industriais, né? Cloreto de metila, amônia, CO2, que até hoje são utilizados em algumas aplicações, até o desenvolvimento dos primeiros fluidos refrigerantes sintéticos, os CFCs, na década de 30, com R11 e R12, e depois com os HCFCs na década de 50, com R22, R123, que a gente tem visto bastante até hoje, mas que estão sendo eliminados pelo protocolo de Montreal.
Mais recentemente, com o desenvolvimento dos HFCs na década de 90, eles tomaram o mercado, né? Hoje o Brasil praticamente consome muito HFC, né? 410, 134, 407, 507, mas que gradualmente também está sendo regulado e reduzido pela emenda de Kigali. Então hoje essa indústria, né, de chillers, de refrigeração comercial, climatização residencial, todas as aplicações, tem basicamente duas opções, que é continuar utilizando os produtos químicos industriais, né? Então CO2, hidrocarbonetos, amônia. CO2 a gente tem visto bastante nessa aplicação industrial de congelados, até acho que o Henrique perguntou aqui se é possível utilizar o CO2 em aplicações de chillers, é possível, dependendo do tipo de sistema, se é subcrítico, se é transcrítico. Sistemas com hidrocarbonetos, né, o próprio isobutano, a gente tem visto muito em refrigerador doméstico, né, você vai comprar uma geladeira, popular geladeira hoje para sua casa, provavelmente vai estar com R600A, e a amônia, que ainda é muito utilizado na indústria de bebidas e alimentos, com compressores parafuso de grande capacidade, mas que requer um pouquinho de cuidado, dependendo aí do nível de toxicidade. Porém, quando a gente olha do ponto de vista dos fluidos sintéticos, os HFOs são os fluidos que vão substituir os HFCs, os HCFCs e os CFCs. HFO nada mais é que uma sigla para a quarta geração de fluidos refrigerantes, que são as hidrofluorolefinas. Então, as hidrofluorolefinas surgiram a partir desse carinha aqui, dessa molécula, que é o que a gente chama de R1234YF. Por quê? Lá no passado, foi feito um estudo para entender onde mais vazava fluido refrigerante e qual era o principal fluido refrigerante que vazava. E foi observado que as aplicações onde mais tinha vazamento de fluido era ar-condicionado automotivo. Mas, Lucas, por que ar-condicionado automotivo? Né? Você pega um carro, tem ali 450 gramas, 420, 500 gramas de fluido, um ônibus às vezes tem uns quilinhos a mais ali, mas por que que ar-condicionado automotivo tinha muita emissão de fluido refrigerante? Porque carro vaza, carro bate, mangueira, muita conexão, carro bate ali à frente do carro, fura o condensador, o radiador, vaza o fluido refrigerante e esse fluido era sempre perdido. Então, 134A era o fluido que mais vazava e mais impactava do ponto de vista de emissões de gases de efeito estufa. E foi por isso que a Chemours desenvolveu na época o primeiro HFO, né, o R1234YF, para substituir o 134A, tanto que hoje todos os veículos de passeio na Europa e nos Estados Unidos já vêm com R1234YF. Por quê? O 134A, quando ele vaza na atmosfera, ele tem um tempo de vida na faixa de 11 a 13 anos, ou seja, aquele fluido que vazou lá em 2012, 13 anos atrás, está até hoje promovendo efeito estufa e aquecimento global, o 134. E o R1234YF, se porventura vazar na atmosfera, tem um tempo de vida de cerca de 11 dias. Ou seja, quando você reduz de 13 anos para 11 dias, consequentemente, o GWP, o potencial de aquecimento global desse fluido, reduz significativamente, e é por isso que eles têm se tornado alternativas muito mais sustentáveis do que os tradicionais HFCs e HCFCs que a gente tinha até então. Tá? Então, dentro dessa família de HFOs, a Chemours tem a linha comercial, que a gente chama de Option XP e Option XL. E o que é importante que vocês decorem aqui? XP são todos os fluidos que a gente vai falar para retrofit, ou seja, eu quero manter o mesmo compressor, condensador, evaporador, dispositivo de expansão, quero só trocar o fluido, em alguns casos trocar o óleo lubrificante, mas manter a maior parte do meu sistema. Então a gente vai sempre optar por um fluido da série XP. Porém, se eu quiser um fluido com menor GWP possível, como é o caso do R1234YF, a gente vai estar olhando o que for Option XL, que é Extra Low, né? Menor ainda, né? Mais baixo ainda, que são aqueles fluidos que têm menor GWP, mas são A2L, são levemente inflamáveis e por isso só podem ser utilizados em equipamentos novos projetados para eles. Tá? Então, nessa tabelinha, a gente tem meio que um resumão de todas as aplicações, todos os ranges de temperatura, de todos os fluidos que hoje estão aí no mercado. Né? Então, na primeira faixa aqui em cima, a gente tem os HCFCs ou HFCs, em verde, os fluidos que fazem retrofit direto, e em azul, os fluidos de menor GWP,
A2L para substituição nessas aplicações. Então aqui está tudo, está refrigeração, está climatização, média, alta e baixa temperatura. Mas quando a gente fala de chillers, eu gosto de olhar de uma maneira um pouquinho diferente, que é pelos ranges de pressão de operação. Tá? Quem está acompanhando pelo celular, pelo computador, não se preocupem, né, em tirar um print, tirar uma foto. Esse material está sendo gravado e a gente vai mandar para vocês também. Tá? Então, para chillers, eu gosto sempre de olhar assim, da menor pressão de operação para a maior pressão de operação e quais são os fluidos que a gente tem hoje e quais são os substitutos que a gente tem hoje. Então, quando a gente olha para chillers com fluidos refrigerantes de baixa pressão, né, a gente vai falar em um chiller centrífugo, que provavelmente estava trabalhando com R123, o principal substituto vai ser o R514, o Option XP30. Já tem fabricantes aí no Brasil que comercializam chillers com esse fluido. No caso do 134A, que hoje é um dos principais fluidos utilizados como chillers aqui no Brasil, o 513, que é o XP10, é a alternativa de retrofit direto, e o 1234YF é a alternativa para equipamentos novos com GWP super baixo. Hoje, quem trabalha no industrial, que ainda tem muito chiller com R22, que porventura está pensando em migrar alguma coisa para R404, existem alternativas como o 449A, que é o XP40, o 449C, que é o XP20, que já tem GWPs menores que o 22 e que o 404, mantendo o mesmo equipamento, ou um 454C, um XL20, que tem sido bastante utilizado em chillers para aplicação de resfriados e congelados em supermercados com GWP abaixo de 150. E para quem trabalha com chillers de alta pressão, né, a gente fala alta, assim, não tão alta quanto um CO2, mas bem mais alta que um 134, que um 22, que um 123, que são aqueles chillers anteriormente projetados para 410. Então, esses chillers que trabalhavam com 410, hoje os fabricantes têm utilizado ou o R32, que tem um GWP aqui na faixa de 670, 700, que já é 65, 67% menor do que um 410, mas não tão baixo quanto um XL41, um 454B, que tem um GWP aí na faixa de 460, abaixo de 500. Então, para cada fluido, né, para cada design de sistema, para cada design de pressões de operação do fabricante daquele equipamento, vai ter uma alternativa que melhor se adeque dependendo da configuração do seu sistema. Tá? Mas, Lucas, como que eu escolho? Né? Então, como que eu sei se eu vou comprar uma máquina nova, se eu prefiro usar um chiller de baixa pressão, de alta pressão, de média pressão, se eu fazer retrofit, se eu escolho 449A ou se eu escolho 449C? Tudo depende de 4 principais fatores, que são sustentabilidade, custo, segurança e performance. Por quê? Quando a gente olha a sustentabilidade, a gente vai estar olhando o que a gente acabou de falar, toda a parte de regulamentação, ou seja, o fluido que eu vou trabalhar, ele não degrada a camada de ozônio, tem um ODP zero e tem um GWP mais baixo do que o fluido que eu estou usando hoje. Além disso, toda a parte de sustentabilidade do ponto de vista de emissões, eu estou trabalhando nisso, ou seja, estou trabalhando com o chiller com a menor quantidade de vazamentos possível naquele equipamento. Existe algum tipo de regulamentação ambiental? Se eu vou exportar um chiller, por exemplo, para os Estados Unidos, para a Europa, eu posso exportar esse chiller com um R410A, por exemplo? Provavelmente não. Então, essas questões ambientais e regulatórias também precisam ser consideradas. Do ponto de vista de custo, vale a pena eu fazer um retrofit ou é melhor eu comprar um sistema novo? E às vezes a gente tem sistemas que estão operando ali desde 1900 e bolinha, né, com compressores que estão mais cansados do que não sei o que. E aí vale a pena eu investir num retrofit ou comprar um equipamento novo mais eficiente, com uma automação melhor, que possa trazer também uma melhor eficiência energética. Então, isso precisa ser avaliado também, porque o custo operacional é muito maior do que o custo de investimento inicial, apesar dos chillers serem caros, o custo do consumo de energia é muito alto. Então, é importante que a gente tenha uma escolha sábia desse ponto de vista. Do ponto de vista de segurança, eu quero trabalhar com fluido que tenha maior ou menor toxicidade, tenha maior ou menor inflamabilidade, então isso é importante ser lembrado. Os técnicos vão fazer a operação, a manutenção daquele equipamento, eles têm capacidade para trabalhar com fluido inflamável, eles têm conhecimento para trabalhar com fluido que tenha maior toxicidade ou menor toxicidade. E do ponto de vista de desempenho,
não faz sentido a gente substituir um equipamento eficiente por outro menos eficiente. Então, todos os parâmetros aí de capacidade, de COP, consumo de energia, range de pressão de operações, parte de válvulas de segurança, as especificações de projeto, precisam ser avaliadas, precisam ser respeitadas para que aquele sistema novo seja, do ponto de vista de desempenho, mais eficiente do que o próprio sistema anterior. Tá? E aí uma dúvida até, juntando, né, alguns comentários que o pessoal está mandando, do José, perguntando se é possível analisar o impacto ambiental do fluido refrigerante de alguma maneira mais completa, mais geral, ou só olhando o GWP. Na verdade, olhar só o GWP é uma maneira muito simplista, né, da gente avaliar a sustentabilidade daquele sistema. Um indicador importante para a gente observar é o que a gente chama de TEWI. O TEWI são as emissões totais do seu sistema de refrigeração, que é uma combinação das emissões diretas com as emissões indiretas. As emissões diretas é justamente relacionadas a vazamentos e qual o GWP que você tem daquele fluido. Se você tem um fluido que tem GWP alto e um sistema que tem muito vazamento, a contribuição das emissões diretas é muito forte nesse caso. Então, se você trabalhar do ponto de vista de manutenção, redução de vazamentos e com fluido que seja de GWP menor, esse impacto direto já é significativamente menor. Por outro lado, quando a gente olha do ponto de vista de impacto ambiental, né, de emissões de gases de efeito estufa, de CO2 equivalente de um sistema de refrigeração, o que mais impacta é a emissão indireta. O que é emissão indireta? É quanto o seu sistema de refrigeração consome de energia. Pega, por exemplo, uma indústria de bebidas. Eu trabalhei alguns anos na indústria de bebidas, de cervejas, e na utilidades, infelizmente, a utilidades é a área da refrigeração, das caldeiras, das casas de máquinas, do ar comprimido, e os sistemas de refrigeração, os compressores, são de fato quem mais consumia energia na fábrica. 70% do consumo de energia da fábrica era utilidades e quase 80% dessas utilidades era o sistema de refrigeração. Então, ter um sistema que seja eficiente energeticamente também faz com que, além de você economizar energia do ponto de vista financeiro, também reduz os impactos indiretos relacionados a esse sistema de refrigeração, ao consumo de energia desse equipamento. Tá certo? Então, uma ferramenta que é legal de vocês avaliarem, de vocês testarem, é o que a gente chama de CRE, né, que é o Chemours Refrigerant Expert Tool. Né? Eles fazem um nome complicado, tudo isso para falar que é um software online que a Chemours tem, aberto, gratuito. Né? Você procurar Refrigerant Expert Tool no Google, jogar ali Chemours, ferramenta de simulação, você vai encontrar esse site aberto, gratuito, onde você consegue simular diferentes fluidos refrigerantes em diferentes condições de evaporação, de condensação, de volume deslocado do compressor, de entender, né, a temperatura de descarga, entender o COP daquele sistema, entender qual capacidade que aquele sistema está rendendo. Então, para quem trabalha na parte de engenharia, de projetos, é muito interessante você ter esse tipo de acesso, desse recurso, e é totalmente gratuito. Tá? Então, voltando aqui para as opções, o que a gente tem de exemplos de fluidos refrigerantes que têm sendo utilizados aqui no Brasil e onde que a gente encontra as principais aplicações desses novos HFOs, desses novos fluidos. Tá? Então, um que tem ganhado bastante atenção no mercado é o XP10, né? O Option XP10, o R513A, que é o principal substituto do 134. Por quê? O XP10 ele é um fluido que não é inflamável, tem baixa toxicidade, ou seja, as mesmas ferramentas, procedimentos de manutenção, procedimentos de segurança que você tinha com 134A, você também vai ter com o XP10. Então, não muda praticamente nada desse ponto de vista. E do ponto de vista de sustentabilidade, de GWP, ele tem praticamente 56% menos, né, GWP, menor potencial de aquecimento global. E os grandes fabricantes de chillers, Carrier, York, Trane, Mecalor aqui no Brasil, já comercializam chillers com R513A no mercado nacional. Então, do ponto de vista operacional, se você hoje já trabalha com 134, é muito fácil trabalhar com 513, porque as pressões são muito similares, capacidades similares, desempenhos similares,
mas com fluido que tem um GWP significativamente menor. Tá? Então, a gente vê ali data center utilizando, container refrigerado utiliza, chiller de climatização de prédio, industrial, indústria de alimentos tem utilizado bastante, justamente para substituir os equipamentos que eram de 134. Se você tem hoje um chiller que é de climatização com R22 ou 407C, aí o principal substituto, a principal alternativa é o XP20. O XP20, que é o R449C, também é uma alternativa de retrofit, ou seja, você mantém os mesmos componentes, compressor, condensador, dispositivo de expansão. No caso do 22, você vai trocar o óleo lubrificante, que é mineral, para sintético poliéster, mas vai ter aí alguns benefícios do ponto de vista ambiental, GWP 35% menor. Hoje, o único substituto de 22 para climatização, chillers de climatização, com GWP menor é o 449C, é o XP20. Todos os outros, 438A, 422D, eles vão ter GWPs maiores, então só o 449C tem GWP menor. E quem tem utilizado hoje muito é a parte da indústria de telecomunicações. Então, data centers que tinha ali chillers antigos com compressor centrífugo não, compressor parafuso de R22 tem utilizado o 449C, principalmente para a substituição e eliminação desse R22 que ainda está no mercado. Tá? Para quem trabalha com chillers de baixa pressão, o principal substituto é o XP30, o R514. Então, o R514 hoje é um fluido que é muito utilizado em aplicações de extrema, grande, gigantesca capacidade de refrigeração. Então, a gente vê chillers na indústria petroquímica, indústria química também, chillers de alta capacidade, que usam compressores centrífugos, por exemplo, nessas aplicações vão estar trabalhando aí com R514. E do ponto de vista ambiental, o GWP dele é super baixo, né? Menor do que 2 aqui, praticamente 2. O do 123 já não era tão alto, mas o problema do 123 é que ele degradava a camada de ozônio, né? Tinha ODP, e aí o ideal é a gente trabalhar com fluido que tem ODP zero, que é o caso desse fluido, mas também com um GWP mais baixo, que é o caso do 514. Tá certo? Para quem trabalha com 22 ou 404 evaporando abaixo de 0 graus, ou seja, um chiller aí evaporando a menos 5, menos 10, menos 20, menos 30 já não é mais chiller, né? Já é quase um sistema de super congelados ali. Precisa de muito glicol, uma mistura de água e etanol no fluido secundário muito grande, mas o 449A é uma boa opção. Né? Indústrias de bens de consumo, então vai falar Unilever, Procter Gamble, tem utilizado para substituição do 22, principalmente das aplicações industriais. Tem GWP menor, 67% menor que o 404, 27% menor que o 22. Não é inflamável, tem baixa toxicidade, mesmas ferramentas, óleo é sintético poliéster, mas tem uma eficiência ainda melhor do que o 404. Então, é uma opção também. E as novidades que a gente tem hoje para falar são dois carinhas aqui, que é o XL20, que é o 454C, e o XL41, que é o 454B. Tá? Então, por que esses fluidos refrigerantes são mais novos e estão mais populares hoje no mercado? O XL20, o 454C, ele tem sido utilizado em aplicações de chillers de média e baixa temperatura, principalmente em refrigeração comercial, mas industrial também seria possível, onde você quer ter um equipamento que tenha um GWP abaixo de 150. Lembra que lá no começo a gente viu em algumas aplicações lá na Europa que GWPs até 150 era possível em chillers com capacidade de até 12 kW, então 454C entra nessa aplicação. E aí o que a gente tem? Um fluido que é uma mistura, né, de R1234YF com R32, com um GWP abaixo de 150, né, mais do que 90% menor do que R22, do que R404, mas que só pode ser utilizado em projetos de equipamentos novos. Por quê? Porque ele é levemente inflamável. Então a gente vai falar bastante sobre A2L na segunda parte desse treinamento, mas é importante comentar que ele só pode ser utilizado em projetos, em equipamentos, sistemas, chillers projetados para 454C. Tá? Já tem sistemas de chillers operando aqui no Brasil com esse fluido, pelo menos umas 7, 8 operações 100% rodando com 454
4C, e que até hoje não tiveram problemas, são cargas pequenas, muitas vezes de fluido, justamente por serem chillers, mas que está sendo utilizado aí como a principal alternativa de GWP abaixo de 150. Se você tinha um projeto que na verdade era de 410A, né, ou de pressão de operação um pouco mais alta, em chillers os fabricantes têm gostado bastante do 454B. Por quê? Esse XL41 454B ele é a alternativa com menor GWP do mercado para essas aplicações. Então 78% menor que um 410A, 31% menor do que um R32 e que vem sendo utilizado na indústria justamente por ter esse GWP mais baixo. Lembrando que na Europa, o GWP limite para essas aplicações é de grande capacidade acima de 12 kW, a gente vai estar falando de GWP de 750, nos Estados Unidos, GWP de 700, então o 454B entra, né, nessa aplicação de abaixo de 700, abaixo de 750, com folga ainda. Né? Então é um fluido que tem o menor GWP, vai ter um COP mais alto que o 410A, e as temperaturas de descarga também são similares. Né? Por que eu falo isso? Tem muitos sistemas que hoje também vêm operando com R32, mas o R32 tem uma temperatura de descarga mais alta que o 410A, mais alta que o 454B. Então, em regiões que você tem condensação a ar e o clima ambiente é muito quente, você pode ter algum risco ali de danos no óleo lubrificante, carbonização, até mesmo a especificação do compressor às vezes muda, e do 410 para o 454B, as pressões e os ranges de operação são muito mais similares, tanto é que é o substituto mais próximo, né, que a gente fala do 410A para essas aplicações. Tá? E tanto o XL20 quanto o XL41 receberam selo de inovação da Febrava. Né? O Portela comentou aqui com a gente se a gente vai estar na Febrava, eu vou convidar para vocês no final do webinar, mas esses dois fluidos receberam selo de inovação justamente por serem as alternativas hoje mais sustentáveis para chillers e sistemas de refrigeração comercial e industrial de média, baixa e alta temperatura, quando a gente olha para os HFOs A2L. Tá? E o que é um fluido refrigerante A2L? Tem muita gente que está entrando agora no mercado, né? Estava vindo de um mercado da refrigeração comercial ou industrial, nunca trabalhou com um produto levemente inflamável, mas está ouvindo ali de alguma coisa sobre R32 em split, por exemplo, então está ouvindo sobre A2L. Então, eu gosto sempre de trazer para vocês essa definição do que é um fluido refrigerante A2L e quais são as diferenças do ponto de vista de projeto, de manutenção, de ferramentas, para que a gente possa trabalhar sempre de maneira segura. Tá? Então, A2L nada mais é que uma classificação de segurança. Então, internacionalmente, existe a ASHRAE, com o standard, né, com a norma 34, que no Brasil é traduzida pela BNT NBR 16666, que é a classificação e designação e classificação de segurança dos fluidos refrigerantes. Então, essa classificação de segurança ela é dividida por toxicidade e inflamabilidade. Então, fluidos que têm baixa toxicidade ou menor toxicidade, eles recebem essa nomenclatura começando pelo A. Então, R22, R410, R32, R1234YF, propano, são todos fluidos de menor toxicidade. Quando a gente fala de fluidos de alta toxicidade, a gente vai estar falando de fluidos classe B, que é o caso do R123, que é o caso da amônia, por exemplo, que são fluidos que requerem cuidados maiores do ponto de vista de detecção de vazamento, mitigação de riscos, justamente por terem maior toxicidade. Porém, o que gera mais dúvida no nosso público é justamente graus de inflamabilidade. Por quê? Quando a gente pensa no nosso dia a dia sobre inflamabilidade, a gente pensa em alguma coisa que não pega fogo, ou seja, não é inflamável, ou alguma coisa que explode, né? Tem uma explosão, é altamente incendiário. Mas existem graus de inflamabilidade, que é o que a gente vai explicar agora. Tá? Fluidos que não propagam chama são o que a gente chama de classe 1, que não são inflamáveis. Né? 22, 134, 410, 404, 123 são os fluidos tradicionais aí, classe 1. Fluidos 2L é o que a gente chama de levemente inflamáveis, 2 inflamáveis e 3 altamente inflamáveis. E qual que é a diferença dessas classificações da classe 3, classe 2 e classe 2L?
classe 2L vão ser os fluidos que são inflamáveis, mas têm baixa velocidade de propagação de chama. Então, o R123,4YF, R454C, a própria amônia é classificada como B2L, que é de alta toxicidade, mas levemente inflamável. Por quê? Porque tem uma velocidade de propagação de chama bastante lenta, bastante devagar abaixo desse valor. Os fluidos que são altamente inflamáveis, como um propano, como isobutano, os hidrocarbonetos, estes, além de ter uma velocidade de propagação de chama alta, também têm um alto calor de combustão, ou seja, liberam muita energia quando pegam fogo. Então, são fluidos que exigem um cuidado um pouco maior, uma restrição às vezes maior de carga máxima total de fluido refrigerante. Então, para cada tipo de fluido refrigerante, de acordo com essa classificação de segurança, vão existir medidas de mitigação com relação à segurança, ao projeto e à operação daquele equipamento. Tá? Mas, Lucas, por que, que a gente não continua só trabalhando com R22, com R410, com R134? Porque cada vez mais a gente vai precisar trabalhar com fluidos que tenham GWPs mais baixos, GWPs menores. E quanto menor o GWP, indiretamente, né, naturalmente, aquela molécula se torna mais instável e mais inflamável, mesmo que em pequeno grau. Tanto é que esses fluidos, como é o caso do 454B, do R1234YF, eles vão ter GWPs muito menores, né, do que a gente tinha ali do 410, do 404, de um 134, mas um grau de inflamabilidade brando, né, levemente inflamável. Tá? Mas, Lucas, como que isso se traduz visualmente quando você fala para mim? Nossa, ele tem uma velocidade de propagação de chama abaixo de 10 centímetros por segundo. Você fala para mim isso, eu não entendo nada, né? Não sou químico, não trabalho em laboratório, não trabalho com engenharia química, não sei medir velocidade de propagação de chama. Como que isso é visualmente? Então, visualmente é dessa maneira aqui. Então, a gente tem um videozinho que eu vou passar para vocês que vai mostrar justamente que eu pausei para poder explicar. Na esquerda, um fluido classe 1, como é o caso do 404. No meio, fluido refrigerante classe 2L, como é o caso do 454A. E na direita, um fluido refrigerante classe 3, como é o caso do propano. Então, vocês vão ver a chama passando. No caso do fluido classe 1, não pega fogo, né? Não propaga chama. Por quê? Porque é o que a gente conhece por não inflamável. No do meio, que é o fluido refrigerante classe 2L, você vê que a chama vai, mas bem devagarzinho e sozinha ela se dissipa. Por quê? Porque tem uma velocidade de propagação muito devagar, muito baixa, né? A gente chama de uma chama preguiçosa. Enquanto que um fluido classe 3, como é o caso do propano, passa ali rapidão, né? Passa correndo. Por quê? Porque tem uma velocidade de propagação de chama mais alta. Então, quando a gente fala dessa diferença de velocidade de propagação de chama, é isso que significa na prática. Aí você vai falar, poxa, Lucas, mas tá bom, né? Lá no laboratório você mede a velocidade, mas isso para mim, o que, que vai impactar? Já vou mostrar para vocês. Tá? Então, hoje, existem alguns parâmetros de inflamabilidade que é interessante comentar com vocês, que fazem com que alguns fluidos, alguns sistemas sejam mais seguros do que outros. Por quê? Aqui eu trouxe alguns parâmetros para a gente comparar, que são o limite inferior de inflamabilidade, energia mínima de ignição, velocidade de propagação de chama que a gente já falou e o calor de combustão. Pode parecer um pouco técnico, então se você não gostava das aulas de química, termodinâmica, orgânica lá da escola, não se preocupe, a gente vai explicar de uma maneira um pouquinho mais simples. Tá? Então, para qualquer mistura ser inflamável, a gente sempre precisa de três componentes, que é um combustível, que no nosso caso vai ser algum tipo de fluido refrigerante, um comburente, que é o oxigênio do ar ambiente, e uma fonte de ignição. Pode ser uma faísca, uma chama aberta, um curto-circuito, que vai ter uma energia mínima de ignição, que a gente já vai estar falando daqui a pouco. Tá? Então, o que é o limite inferior de inflamabilidade? Nada mais é que a concentração mínima que você precisa daquele fluido para se ter uma atmosfera explosiva. Quanto menor essa quantidade, você pode vazar muito pouco daquele fluido refrigerante no ambiente para que aquela concentração seja explosiva. Então, quando a gente compara, por exemplo, um fluido aqui classe 3, como é o caso do propano, você só pode vazar, por exemplo, vazar, né? Não deveria, né? Mas caso vaze
38 gramas por metro cúbico, você já tem uma atmosfera que pode ser explosiva naquele caso. Enquanto que para um fluido classe 2L, como é o caso do 454C, essa quantidade é praticamente 8, 9 vezes maior, né? Quase 300 gramas por metro cúbico. Ou seja, quanto maior o LFL, maior o limite inferior de inflamabilidade, menor é o risco de você ter um acidente. O que é energia mínima de ignição? Energia mínima de ignição é quanto calor, quanta energia você precisa para que aquela mistura entre em combustão. Por exemplo, quando você está num dia frio, né, a gente está passando por época de inverno, tempo frio, tempo seco, às vezes você dá um choque estático, pode ser num carro, numa parte metálica, ou mesmo com blusa de lã. Esse choquinho metálico, né, choque estático, tem cerca de 20 milijoules, ou seja, é mais do que 8, 10 vezes maior do que a energia mínima necessária para que um fluido classe 3 entre em combustão, enquanto que para um fluido classe 2L, como é o caso do 454C, essa energia mínima vai de 300 a 1000. Então, alguns exemplos que a gente tem, se você tiver uma faísca de equipamentos elétricos, você está serrando algum material, ele vai fazer com que um fluido classe 3 entre em combustão, mas um fluido classe 2L não entre em combustão. Uma bituca de cigarro, ela faz com que um fluido como o propano, né, altamente inflamável, hidrocarboneto, entre em combustão, mas um fluido classe 2L não entre em combustão. Então, isso faz com que os riscos de você ter um incêndio, né, um acidente, seja muito menor com o fluido refrigerante classe 2L. Velocidade de propagação é o que a gente comentou, mostrou no vídeo anterior, e o calor de combustão é quanta energia aquele fluido, né, aquela combustão, justamente libera. Ou seja, quanto menor o calor que ele libera, menor é a chance de outros materiais, outros compostos, uma espuma, um papelão que seja perto, pegue fogo também. Então, para fluidos classe 2L, esse calor de combustão é menor, e para fluidos classe 3, esse calor de combustão é maior. Tá? É só, poxa, Lucas, você falou tudo de química, não entendi nada, me mostra um vídeo. Então vamos lá, vou te mostrar um vídeo que vai ficar bem mais fácil você entender o que é os diferentes graus de inflamabilidade. Tá? Então aqui na esquerda a gente tem dois testes, né, na esquerda e na direita, né, dois testes, dois cilindros de fluido refrigerante. Na esquerda um fluido refrigerante classe 2L e na direita um classe 3. E uma faísca, né, um gerador de faísca, como se fosse acender um bico de um maçarico. Então vocês vão ver que o 2L ele pega fogo, ele é inflamável, sai uma fumaça aqui no bico do maçarico, mas ele praticamente se apaga sozinho, porque é o que a gente chama de uma chama preguiçosa, tem uma baixa velocidade de propagação de chama, precisa de uma energia mínima de ignição muito alta para ele entrar em combustão, libera um calor muito fraco, né? Então ela tende a se extinguir naturalmente. Enquanto que um fluido classe 3 é o que a gente chama de uma chama vigorosa. Na primeira faísca, a gente já tem, né, a combustão daquele fluido refrigerante e aquela chama ela se mantém, queima numa velocidade mais rápida, né? Tem uma velocidade de propagação maior, consequentemente também libera uma maior quantidade de calor e de energia durante a sua combustão. Tá? Mas você fala, poxa Lucas, mas aí também você está fazendo um teste em laboratório, o que aconteceria numa aplicação real de um fluido classe 2L ou classe 3 se vazasse e tivesse alguém ali com maçarico, com trabalho quente fazendo solda e brasagem. Então nesse vídeo a gente tem um exemplo de dois vazamentos, né? Então, na esquerda, um vazamento de 1,2 kg de um fluido refrigerante classe 2L e na direita, um vazamento de 500 gramas, né? Então, meio quilo de propano de fluido classe 3. E o que a gente observa? Que quando a gente fala de A2L, o fluido sim é inflamável. Tá? Então, se olha aqui, tem uma chama, ele pega fogo de fato. Por quê? Porque ele é inflamável. Só que ele é levemente inflamável porque libera um calor muito baixo, tem uma velocidade de propagação muito lenta, que é muito diferente do que a gente está vendo num fluido refrigerante classe 3, né? Que com uma quantidade menor do que a metade, né, da quantidade aqui em massa, você já tem um impacto, né, do ponto de vista de inflamabilidade muito maior. E o que isso impacta? Projetos de chillers, de sistemas novos que tenham fluidos refrigerantes classe 2L vão ter uh, requisitos de segurança mais brandos do que sistemas com fluidos refrigerantes classe 3. E do ponto de vista de manutenção e de segurança,
é mais seguro eu trabalhar com fluido classe 3 do que com fluido classe 2L do que com fluido classe 3. Tá? Então, existe algum fluido que é melhor ou pior do ponto de vista de desempenho? Depende do seu compressor, do seu projeto, do seu sistema. Existem diferenças do ponto de vista da segurança? Existem, e a gente precisa saber delas também, que é o que a gente vai falar agora, tá certo? Então, estou vendo que tem bastante gente mandando aqui comentários, perguntas. Mandem aqui para a gente na aba de perguntas aqui na parte superior, na direita, na esquerda, não sei onde que está, para que a gente possa ir respondendo também, tá certo? Então, o próximo tema que a gente vai falar agora é justamente como trabalhar de maneira segura com fluidos refrigerantes em chillers, sejam ele inflamável ou não, tá certo? Então, vamos lá. Quais são as principais maneiras da gente trabalhar de forma segura com fluidos refrigerantes classe 2L? Eu gosto de falar que para qualquer tipo de sistema de refrigeração, a gente precisa trabalhar com 4 principais pilares de segurança, que são as normas, ventilação, detecção e mitigação. Por quê? As normas, eu já vou comentar no próximo slide, mas são elas que orientam o mercado em como fabricar fluidos, como fabricar sistemas, como instalar sistemas para que eu tenha a maior segurança possível. Todo fluido refrigerante ele tem um principal risco, além da inflamabilidade, no caso dos fluidos 2L e dos fluidos classe 3, que é o deslocamento de oxigênio e asfixia. Ou seja, se a gente está num ambiente fechado, por exemplo, essa sala, eu tenho um grande vazamento de fluido refrigerante, qualquer que seja, 22, 134, 1234YF, R454B, qualquer fluido que seja, conforme ele vaza e vai ocupando o ambiente, começa a deslocar o oxigênio, ou seja, ele é mais denso que o ar, então ele começa a se acumular de baixo para cima e tem riscos ali de asfixia. Então é muito importante que a gente trabalhe também do ponto de vista de ventilação e detecção. Então, além de ser importante para a inflamabilidade, também é importante do ponto de vista de saúde e segurança ocupacional desses equipamentos. Tá? Por quê? A ventilação serve para duas coisas. Primeiro, se você está trabalhando com fluido refrigerante inflamável, que você não atinja aquele limite, aquela concentração mínima do fluido no ambiente. Então, esse ar forçado, essa exaustão que existe naquele equipamento, naquele sistema, naquela casa de máquinas, não vai permitir que você atinja essa concentração mínima de fluido. Ao mesmo tempo, quem trabalha aí na indústria sabe que praticamente 100, 200% dos sistemas que hoje trabalham, por exemplo, com amônia, tem detectores de vazamento, porque a amônia, além de ser levemente inflamável, também é tóxica. Então, qualquer tipo de vazamento precisa ser detectado. Então, esses detectores são importantes justamente para, caso vaze o fluido refrigerante, você tenha fechamento de válvulas, bloqueio, acionamento de alarmes, de falhas, de erros dos equipamentos, para poder parar o sistema e evitar que esse vazamento continue ou aumente do ponto de vista de grandes proporções. Então, a detecção é extremamente importante do ponto de vista de mitigação de segurança desses equipamentos, desses chillers. E mais importante ainda é quando a gente olha para mitigação de maneira geral, ou seja, como que eu previno qualquer tipo de acidente, incidente, risco operacional com qualquer tipo de fluido refrigerante, com qualquer tipo de chiller. Primeiro, o projeto do meu sistema, ele prevê todos os tipos de riscos que podem ocorrer todos os tipos de falhas que podem ocorrer durante uma operação, ou seja, o que vai acontecer com o meu sistema de refrigeração se acabar a energia? O que vai acontecer com o meu sistema de refrigeração se alguma válvula de segurança travar fechada? O que vai acontecer com o meu sistema de refrigeração se ele perder pressão em alguma linha? O que vai acontecer com o meu sistema de refrigeração se eu tiver um vazamento no condensador instalado no local de difícil acesso? Então, essas medidas de prevenção são extremamente importantes desde a concepção do projeto. Quem trabalha indiretamente com o sistema, ou seja, trabalha no almoxarifado, na parte de expedição, recebimento de materiais, sabe como armazenar corretamente esses fluidos refrigerantes? Porque alguns podem ser inflamáveis, outros não. Muitos deles são pressurizados. Então, eu conheço os graus de risco daquele fluido refrigerante
E os planos de manutenção e quem executa a manutenção daqueles equipamentos estão aptos, né? As pessoas estão aptas, estão treinadas e os planos de manutenção estão atualizados, né? Quando a gente trabalha na indústria e olha bastante para chillers industriais, eu tenho um orímetro contando quantas horas aquele compressor rodou, eu tenho manutenções de trocas mandatórias, de cheques operacionais ali de qualidade do óleo lubrificante, por exemplo, de temperatura do compressor, de temperatura de painel elétrico, manutenções preventivas, preditivas, overhaul de compressores. Então, tudo isso precisa estar bem estabelecido para a gente ter o menor risco possível do ponto de vista de segurança. E querendo ou não, um sistema que opera de maneira segura acaba sendo também um sistema mais eficiente. Porque quem olha a manutenção, quem cuida do equipamento, quem está trabalhando de uma maneira segura, indiretamente tem um equipamento que vai trabalhar nas pressões corretas, com as temperaturas corretas, nas capacidades corretas, com a lubrificação correta, trazendo também uma extensão da vida útil do seu equipamento. Tá? E aí, qual que é o ponto quando a gente fala de normas? Né? Esse ponto eu gosto de comentar um pouquinho mais no detalhe, porque eu gosto de separar as normas em 3 principais tipos. São alguns exemplos, mas não são todos. Tá? As principais normas são quando a gente olha para fluidos refrigerantes, ou seja, são as normas que falam da qualidade de composição e da especificação de segurança desses fluidos, que é o que a gente comentou da ESH 834, a BNT 16666, que vai falar da segurança, e da ARI 700, ou a BNT 16667, que vai falar da composição desses fluidos. Por quê? Se o fabricante do seu sistema de refrigeração do seu chiller projetou ele para trabalhar com R134A, e aí você compra um fluido que na embalagem tem 134A no nome, mas dentro lá não tem 134A, qual vai ser a consequência da operação daquele equipamento? Né? É igual você ter uma Ferrari e abastecer com gasolina adulterada, né? Não faz sentido. Então é muito importante que o fluido de fato tenha qualidade, tenha composição, e as normas especificam justamente isso. Tá? Para quem trabalha na parte de instalação e engenharia, existem algumas normas, né, como a ASHRAE 15 nos Estados Unidos, N378 na Europa e no Brasil, e internacionalmente a ISO 50149, que vão falar justamente o quê? Quais são as medidas de mitigação necessárias, ou seja, detectores de vazamento, carga máxima de fluido refrigerante que eu posso ter por tipo de sistema, tipos, né, de medidas de mitigação, de exaustão, se naquele equipamento eu preciso usar, por exemplo, solenoides, equipamentos elétricos blindados, ventiladores ATEX. Então, nessas normas a gente vai ter essas especificações. E se você trabalha em algum fabricante desse sistema de refrigeração, de chiller de equipamento, eles geralmente seguem as IECs, ENs ou Ls da série 60335-2. Se for refrigeração, traço 2, traço 89, se for climatização, chillers, traço 2, traço 40. O que essas normas falam? O fabricante de um chiller, de um rack, de um sistema de refrigeração, ele vai ter nessa norma as orientações com relação à medida de mitigação dentro do seu equipamento, ou seja, dentro daquele chiller, daquele rack, daquele expositor, daquele equipamento. Eu preciso ter um detector? Não preciso. Preciso ter aquele equipamento elétrico certificado, ATEX, blindado? Não preciso ter. Então, essas normas elas vão falar para o equipamento, né? A ISO 50149 fala com relação à instalação daquele sistema em campo, mas com relação ao projeto do sistema, é importante a gente olhar essas normas aqui de projeto de equipamento, tá certo? E aí, para a gente fechar essa primeira horinha, né, praticamente no final dessa parte da apresentação, a gente já vai entrar nas perguntas, quais são as principais diferenças do ponto de vista de manutenção de chillers, de equipamentos de refrigeração com fluidos refrigerante classe 2L, que são diferentes dos sistemas que vocês estão tradicionalmente acostumados com 134, com 410, com R123, com R22. Então, do ponto de vista de atividades de manutenção, tudo que era boa prática passa a ser obrigatório. E obrigatório é o que é? Obrigatório é mandatório, tem que fazer. Por quê? Quando a gente trabalha com fluido refrigerante levemente inflamável, o maior risco que a gente vai estar se precavendo nesse caso é justamente vazamentos
e riscos de incêndio, né, de inflamabilidade. Isso vale para 2L, isso vale para 3, qualquer fluido inflamável. Tá? Então, atividades como recolhimento do fluido refrigerante, purga com nitrogênio antes de fazer qualquer tipo de trabalho a quente, é essencial. Vai fazer um corte, uma solda, uma abrasagem, você não vai poder ter fluido refrigerante inflamável lá dentro. Pode ser 2L, pode ser 2, pode ser classe 3, seja o que for, mas não pode ter fluido refrigerante lá dentro. Imagina, você vai pôr um maçarico que está a 400, 500, 700 graus, dependendo do tipo de equipamento que você está usando, e um fluido refrigerante inflamável lá dentro. Então, qual que é o risco que você está trazendo para a sua operação fazendo um tipo de atividade como essa? E muito do que o pessoal às vezes não faz, mas que precisa fazer, é justamente teste de estanqueidade. O que é teste de estanqueidade? Você pressurizar o sistema com nitrogênio e esperar ver se aquele sistema vai ter algum tipo de queda de pressão, algum tipo de vazamento. Porque depois que você carregou um chiller, que vai lá 1, 2 toneladas de carga de fluido refrigerante, você vai recolher tudo depois para sanar aquele vazamento? Então é muito importante fazer esse teste de tanqueidade antes. Tem chiller hoje industrial que vai ali 1.500, 2.000, 5 toneladas de carga de 134, por exemplo. E se você não faz um teste de estanqueidade, depois, quando você tem um vazamento, qual que é o impacto que você vai ter do ponto de vista ambiental, mas também de custo, né? Porque vai estar vazando ali o fluido refrigerante. Então, isso é essencial que seja feito. Tá? Os outros procedimentos que já são padrões, né, recolhimento do fluido, passar nitrogênio quando faz algum tipo de solda de brasagem para não ter formação de óxido de cobre, fazer vácuo abaixo de 500 microns, fazer a carga do sistema por massa, tem que continuar sendo realizada da mesma maneira que era feito antes com o seu fluido refrigerante não inflamável. Tá? E aí, do ponto de vista de ferramentas, o que vai mudar que é importante da gente comentar? Tudo que for ferramenta elétrica, bomba de vácuo, recolhedora, detectores de vazamentos, precisam ser certificados e compatíveis com esses fluidos refrigerantes classe 2L. Na maior parte dos fabricantes, as recolhedoras, detectores e bombas de vácuo que trabalham hoje para A1, né, 134, 404, 410, também trabalham com classe 2L, mas não trabalham com classe 3, né, com propano, por exemplo. Então é importante você observar. E para recuperação, né, o recolhimento, o cilindro de recuperação precisa ter uma identificação que lá dentro tem um fluido refrigerante inflamável. Seja um 454B, um R1234YF, um R290. Por quê? Porque quem for armazenar aquele fluido refrigerante, for transportar, for fazer a destinação final, precisa saber que lá dentro tem um fluido refrigerante inflamável indicado com a etiqueta do GHS, que é a etiqueta do Sistema Globalmente Harmonizado, que indica que ali tem um produto inflamável. Tá? Outras ferramentas, a gente vai estar falando aí de manifold, mangueiras, balança, ventilador de exaustão, serra-copo, furadeira, né, as máquinas elétricas de mão que a gente já utiliza no dia a dia, os extintores de incêndio, são os mesmos, não vão mudar. Mas os que vão ser mais críticos ali são justamente bomba de vácuo recolhedora, detector eletrônico e cilindro de recuperação. Se você faz detecção de vazamentos usando a boa e velha esponja, né, com espuma, com detergente, aí não tem problema nenhum se vai achar o vazamento da mesma maneira. Mas é importante que você sempre confira se essas ferramentas elas são compatíveis. Tá? Então, algumas recolhedoras recolhem fluidos não inflamáveis e levemente inflamáveis, enquanto outras, para trabalhar com altamente inflamáveis, precisa ser outro modelo. Detectores de vazamento também, recicladoras, quem trabalha no automotivo também. É importante que você observe essas ferramentas, certo? Então agora eu passei, né, nessa primeira hora praticamente o principal tópico, né, com relação a essas aplicações de chillers, e a gente vai seguir para a parte de dúvidas, né, nesses próximos 15, 20 minutinhos, que é justamente para tirar as principais dúvidas que vocês tiveram nesse webinar sobre chillers. Tá? Então, vou lendo algumas perguntas aqui que o pessoal já mandou para a gente poder já responder. Né? Então, o Lucas perguntou com relação ao R1234YF, quando que ele chega no Brasil e qual óleo
lubrificante que é compatível e se ele pode fazer retrofit. O R1234YF ele já está disponível no Brasil, na verdade, né? Por quê? Porque algumas montadoras automotivas também já usam o R1234YF, alguns fabricantes de chillers também usam o R1234YF, então ele já existe no Brasil, tá? O óleo lubrificante que ele é compatível, ele é um óleo sintético, poliéster ou PAG, né? Tipo de óleo similar ao 134, mas ele tem que ser um óleo que não seja condutor, não condutor, tá? Então, é elétrico. Então, é importante que você veja se o óleo lubrificante que está sendo utilizado é correto e o fabricante do compressor geralmente já recomenda o óleo correto, tá? O R1234YF ele não pode ser utilizado para fazer retrofit de 134. Então, se hoje um equipamento trabalha com 134A, o ideal é que você faça um retrofit para o 513A, que é o Option XP10. Tá? Então, o Option XP10, que é o substituto do 134A, é o fluido para retrofit, que não é inflamável, e aí é o mesmo óleo lubrificante também, mesmo compressor, o mesmo dispositivo de expansão, para que a gente possa ter aí todas as compatibilidades do ponto de vista de projeto e de equipamento. Tá? A dúvida do Ricardo é com relação às propriedades termodinâmicas desses fluidos, se a gente consegue obter e compartilhar. Eu imagino que o Ricardo trabalha aí na parte de projetos, dimensionamento, e está questionando com relação às tabelas de relação de pressão e temperatura, pressão e entalpia. Então, lá no nosso CRE, vou voltar aqui no slide para mostrar para vocês, a gente tem aqui o CRE, né, que é a ferramenta online da Chemours para simulação de operação desses fluidos refrigerantes. E aqui em cima tem uma aba, né, um item chamado de propriedades. Então, nessa aba de propriedades, você consegue escolher qualquer um desses fluidos Optimum HFOs e gerar essas tabelas de pressão, temperatura, entalpia, densidade, velocidades de escoamento. A gente tem também as tabelas termodinâmicas, se você precisar dela impressa, né, porventura, mas no site você consegue gerar diretamente a tabelinha com o range de operação que você precisa, tá certo? Outra dúvida que a gente teve aqui com relação a fluidos refrigerantes de baixo GWP do Henrique. Então o Henrique perguntou para a gente aqui se existe alguma preocupação, né, do ponto de vista de segurança ocupacional para fluidos refrigerantes de baixa inflamabilidade, de baixo GWP. É importante comentar que o baixo GWP não necessariamente está relacionado a ter um maior ou menor risco de segurança ocupacional. Porque o risco de segurança ocupacional ele leva em consideração também quais condições o trabalhador está dentro da sua empresa, né? Então, cada empresa tem um técnico de segurança que é responsável por fazer essa análise, né, de saúde e segurança do trabalho e risco ocupacional. Porém, quando a gente olha para fluidos refrigerantes, esses que são levemente inflamáveis vão ter sim uma diferença do ponto de vista principalmente de armazenamento, né? Então, do ponto de vista de segurança de armazenamento desses fluidos inflamáveis é separado de fluidos não inflamáveis, mas do ponto de vista de dia a dia, de manutenção, do uso, tirando o que a gente comentou ali de ferramentas e boas práticas, vai ser muito similar do que a gente já está acostumado, tá? Enquanto eu vejo as próximas perguntas, eu queria pedir para vocês também escanearem esse QR Code. Esse QR Code é uma pesquisa, né, de avaliação aqui do nosso treinamento, para que vocês possam sugerir novos temas também e para que vocês possam pedir treinamentos para as empresas de vocês, para as aplicações específicas. Então, a gente já teve algumas requisições que surgiram, né, por esses treinamentos, por essas palestras em grandes empresas, justamente para poder auxiliar vocês nessa questão de substituição, até mesmo boas práticas de fluidos refrigerantes. Tá? Outra dúvida que o José mandou aqui do ponto de vista ambiental é com relação à avaliação do ciclo de vida. Então, como que a gente consegue fazer a avaliação do ciclo de vida de um fluido refrigerante? Né? O fluido refrigerante hoje ele é feito a partir, né, da principal matéria-prima, a fluorita, né, que é um minério
bastante presente hoje, principalmente na China. Tanto é que as maiores fábricas de fluidos refrigerantes estão na China, por conta dessa fluorita. E depois de toda a parte de processamento, né, toda a parte de reações químicas, onde a gente vai ter o fluido refrigerante em si, um ponto muito importante da gente comentar dessa parte de análise de ciclo de vida é a destinação final. Então, muita gente esquece que depois que você usa um sistema de refrigeração, um chiller, está ali com 134, 410, com R123, se porventura você vai se desfazer daquele chiller, dentro daquele chiller tem fluido refrigerante. E qual que é a destinação final correta para aquele fluido? É você fazer o recolhimento desse fluido para cilindros de recuperação externos e destinar esses fluidos de duas maneiras. Se ele estiver contaminado, ele vai provavelmente ser incinerado. Existem empresas aqui no Brasil que fazem incineração de fluidos refrigerantes e essa incineração não emite CO2 para o meio ambiente. Essas empresas que incineram fluidos captam esse CO2 de volta, tá? Pode ficar tranquilo. Mas se esse fluido refrigerante que você recolheu ainda está bom, você pode fazer o que a gente chama de regeneração de fluido. Então, se você jogar no Google mesmo, no seu buscador de preferência, centrais de regeneração e reciclagem e descentralização de fluidos refrigerantes, existe o site do PBH, que é o Protocolo de Montreal, que é o site oficial do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, onde você tem as centrais que vão fazer essa regeneração do fluido. O que essas centrais fazem? Ele pega aquele 134, aquele 22, por exemplo, que você retirou do seu sistema, que não estava tão contaminado, podia ter um pouco ali de não condensáveis, um pouco de acidez, um pouco de óleos, faz processos, né, de purificação, novamente, desse fluido e recertifica. O que é recertificar? É fazer os testes laboratoriais para garantir que a composição daquele fluido é 100% 134, é 100% R22, é 100% R410A, e aí esse fluido pode ser recomprado pela empresa, geralmente um custo às vezes até que menor que um fluido virgem, mas que você não conta para o seu inventário. Por quê? Porque é um fluido que você já comprou anteriormente. Tem o mesmo fluido que indiretamente você já tinha na sua máquina, que vai ser passado, né, por um processo ali de regeneração e volta depois para o seu inventário também. Então, a análise do ciclo de vida do fluido refrigerante tem como nos principais impactos olhar também como que ele é destinado do ponto de vista final dessas aplicações, tá certo? O Carlos Eduardo perguntou um pouco aqui sobre efeito diesel. Poderia falar um pouco sobre o efeito diesel, o que é e o que a gente precisa ter de cuidados com relação ao efeito diesel, tá? O que é o efeito diesel? Quando a gente trabalha no automotivo, né, a gente ouve muito sobre motores a diesel. O que são motores a diesel? Que o motor, né, a combustão se inicia pela alta taxa de compressão, por uma alta temperatura, se não tem uma fonte de ignição, uma vela ali propriamente dita. E em sistemas de refrigeração, quando feita manutenção ou procedimentos incorretos, a gente pode ter algum tipo de acidente ou incidente envolvendo efeito diesel. Um exemplo comum, né, infelizmente, que pode acontecer, são aplicações em splits ou equipamentos de pequena capacidade, onde a manutenção é feita de maneira incorreta do ponto de vista de recolhimento. Por quê? Em sistemas splits, principalmente residencial, muita gente não tem recolhedora, não tem cilindro de recolhimento, mas precisa fazer algum tipo de manutenção. E aí o que o pessoal faz? Fecha a saída da condensadora e liga o compressor. Quando você liga o compressor começa a succionar todo o fluido refrigerante que tem da linha de sucção para trás, então tudo que tinha ali na linha de sucção, do evaporador, na entrada do evaporador, linha de líquido, saída ali do condensador, até onde a válvula está fechada. E aí recolhe todo esse fluido para dentro do condensador. Se aquele equipamento tem algum tipo de vazamento da linha de sucção, além de recolher o fluido refrigerante, ele recolhe também um ar ambiente. Né? Por quê? Porque vai ter uma espécie de baixa pressão, uma espécie de vácuo na sucção no compressor. E ele começa a succionar ar ambiente, continua comprimindo, e toda essa pressão, toda essa alta temperatura de descarga vai para a descarga do compressor, que você vai ter óleo lubrificante, na maior parte dos casos é inflamável, fluido refrigerante, que pode ou não ser inflamável, o comburente e essa alta temperatura na descarga.
E essa combinação pode gerar o que a gente chama aí de efeito diesel e, de fato, explodir indiretamente, né, que a gente fala, a cabeça ali do compressor, a saída daquele compressor. E é importante comentar que o efeito diesel pode ocorrer com qualquer tipo de fluido refrigerante, não necessariamente um fluido classe 2L ou classe 3. Então pode acontecer com R22, pode acontecer com R134, pode acontecer com R410A, justamente porque o que vai ser mais inflamável naquele caso é o óleo lubrificante. Tá certo? O Luan perguntou de fluidos refrigerantes que são pressurizados e que não são pressurizados, se o risco não é o mesmo. E a resposta é não. Por quê? Quando a gente olha a FDS, né, a antiga FISPIC, né, até o meio do ano a gente chamava de FISPIC, que é a Ficha de Informação de Segurança dos Produtos Químicos, e a partir agora do meio do ano começou a se chamar FDS, que é a Ficha com Dados de Segurança. Na seção 3 da FISPIC a gente tem os graus, né, os riscos e as classificações com relação à segurança desses fluidos refrigerantes. Então, todo fluido que ele é comercializado, igual esses daqui em cima, ó, uma botija pressurizada, então o fluido refrigerante está na fase líquida pressurizada, com o próprio fluido refrigerante, ele vai ter o risco de ser um produto pressurizado. Então, se você armazenar ele indevidamente, ou seja, em um local que tem temperaturas mais altas, né? Então, porta-mala de carro, né? Gente que o arma transporta fluido refrigerante em botija no porta-mala que bate fácil ali 70, 80 graus, a temperatura aumenta, a pressão interna aumenta e pode ter aí a abertura do dispositivo, do disco de ruptura, que é o dispositivo de segurança desse DAC, dessa botija, e aí o fluido vaza. Fluidos refrigerantes que não são pressurizados, como é o caso do R123, como é o caso do R514A, eles são vendidos em tambores, tambores da fase líquida. Por quê? Porque em temperatura ambiente, né, em pressão ambiente, pressão atmosférica, ele vai evaporar ali na faixa de 30 a 33 graus, por exemplo. Enquanto que um fluido como esse aqui, em pressão atmosférica, né, um R22, por exemplo, ele vai evaporar ali na faixa de menos 20, menos 30 graus. Né? Por quê? Porque em pressão atmosférica ele é um gás, né, um vapor, enquanto que pressurizado dentro da botija ele consegue ser líquido. E aí ele é comercializado como líquido porque o líquido ocupa muito menos espaço, muito menos volume do que o fluido na fase vapor. E aí, consequentemente, você consegue ter mais produto em uma mesma embalagem. Tá? Outra dúvida que a gente teve aqui é com relação ao processo de regeneração de fluidos refrigerantes. Então, o Felipe perguntou aqui com relação ao R123. Então, o R123, quem trabalha aí com centrífugas de R123, principalmente indústria petroquímica, deve ter visto o quê? Que a disponibilidade de R123 no mercado está muito baixa, ou seja, você dificilmente encontra R123 para comprar, e quando você encontra é um preço muito alto, porque os distribuidores que têm acabam fazendo aquela oferta da demanda e da procura, né? Da oferta e da demanda. Né? A oferta é pequena, a demanda é alta, consequentemente o preço é elevado. Então, é possível sim fazer a regeneração do R123, desde que ele seja recuperado da maneira correta. Então, você tem um cilindro de recolhimento que estava em vácuo, você recolhe esse fluido para dentro desse cilindro, manda esse cilindro para as centrais de regeneração, para que elas removam todos os tipos ali de contaminantes, residuais de óleo, acidez, gases não condensáveis, e ele volte para você, podendo ser novamente reutilizado. O que é importante comentar? Se a empresa que faz a regeneração emite o laudo, ou seja, o certificado de que a composição daquele R123 está dentro da composição da R700, aí você pode trabalhar tranquilo e garantir que aquele R123 está dentro da composição, da especificação específica para a sua máquina, né, para aquele seu equipamento, e aí você não vai ter dificuldades do ponto de vista operacional. Tá certo? Outra dúvida que a gente recebeu aqui é do Álvaro. O Álvaro mandou para a gente uma dúvida com relação ao 454B. Tá chegando bastante dúvida, não sei se eu vou conseguir responder todas.
até às 8h30, mas eu vou fazer o máximo possível. O que não conseguir eu respondo daqui a pouco, mando no privado para vocês também, que é com relação ao 454B. O 454B, a dúvida do Álvaro foi se eu posso fazer a carga desse fluido na fase vapor ou se há separação dos compostos na fase vapor. Tá? Então, todos os fluidos que são da série 400, ou seja, são misturas zeotrópicas, ou seja, que tem glide de temperatura, eles sempre precisam ser carregados na fase líquida. 410, 404, 454B, 454C, 407, 449, todo fluido começa com 4, a carga do fluido no equipamento é sempre na fase líquida. O que isso é importante de ser comentado é que o fluido refrigerante, quando é feita a carga na fase líquida, ele tem a composição homogênea, ou seja, a composição correta, balanceada daquela mistura. Se porventura você fazer a carga na fase vapor, então vamos simular aqui com a minha garrafa. A fase líquida, você tem a composição correta. A fase vapor, você vai ter uma separação de fases, ou seja, o componente mais volátil vai estar aqui em cima e o menos volátil vai estar aqui mais para baixo. Se você faz a carga pela fase vapor, vai sair primeiro o mais volátil, depois o segundo mais volátil, e se você fechar a botija, os outros produtos não saíram. Então, fazer a carga do fluido na fase vapor não é indicado para misturas da série 400. Por quê? Porque aí você vai estar desbalanceando aquela composição desde o início, né? Desde da carga do fluido refrigerante, não é o que a gente quer. Tá? O que é importante comentar também? Se você tem, por exemplo, evaporadores inundados, né, muitos sistemas de chillers industriais que trabalham com evaporadores inundados, principalmente indústria de bebidas, indústria de alimentos, é legal a gente trabalhar ou com uma substância que seja pura, ou com uma substância que seja uma mistura da série 500, né, que seja azeotrópico, como é o caso do 513, 514. Por quê? Apesar dos fluidos que são da série 500 serem misturas, eles se comportam como se fossem substâncias puras. Então, seja na fase vapor, seja na fase líquida, a composição dele é a mesma. Então, se você tiver um vazamento, tiver uma carga na fase vapor, na fase líquida de um 513, 507, 514, você não tem esse desbalanceamento da composição, tá certo? Outra dúvida, nossa, já tem bastante dúvida aqui. Se você tem mais dúvida, pode mandar aqui que a gente vai lendo, mas tem bastante pergunta aqui no dia de hoje, que é com relação aos chillers de 410A, ou seja, tem os chillers com 410A, se existe algum substituto direto. Tenho visto bastante lançamento de chillers com 32 ou 454B, mas não conheço nenhum substituto direto. E de fato, você não conhece porque simplesmente não existe nenhum comercialmente aplicável ou do ponto de vista técnico que seja utilizado. Tá? Vou até voltar aqui para mostrar para vocês que hoje as aplicações que trabalhavam, né, com 410A ou estão vindo com R32, né, que é um fluido refrigerante classe 2L, ou com 454B e algumas com 454C. Por quê? Todos esses três fluidos, 32, 454B e 454C, são levemente inflamáveis. Então, você não pode fazer retrofit de um equipamento que trabalha com fluido A1 para um equipamento que vai trabalhar com fluido classe 2L. Tá? Jamais faça retrofit de 410A para 32, de 410A para 454B. Fluido refrigerante classe 2L só pode ser utilizado em equipamentos projetados para esses fluidos refrigerantes. Tá certo? Tranquilo? Ó, última dúvida que a gente vai responder, porque eu tenho que passar alguns recados gerais até as 8h30, que é com relação ao fluido 514. Então, a dúvida é com relação à aplicação, se já existem equipamentos com 514 hoje no mercado, e sim. Tá? Por quê? Quem trabalha muito no ambiente industrial, chillers de grande capacidade com compressor centrífugo de baixa pressão, estava acostumado a trabalhar com R123, mas os principais fabricantes hoje que trabalhavam com R123 estão usando 514. Então, principalmente a gente pode citar o exemplo aí da Trane, tem usado bastante o R514A nessas aplicações de chillers centrífugos, tá certo? Então, nesse último minuto, para a gente poder fechar,
queria compartilhar com vocês a nossa agenda, né? Então, a gente já teve 4 webinars, né? Esse ano esse está sendo o 4º. Os 3 últimos que a gente falou aí de substitutos de R22, de soluções para refrigeração comercial e industrial, mitos e verdades sobre o Freon 32 já estão disponíveis no nosso canal no YouTube, e esse webinar de hoje, assim que a gente terminar a gravação, a edição a gente já sobe lá também, tá? No mês que vem a gente vai falar de maneira geral ali sobre fato ou fake de manutenção de sistemas de refrigeração e ar-condicionado, então fique ligado ali nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no próprio e-mail, a gente manda os convites para vocês participarem dos próximos webinars. E para fechar nossa noite de hoje, eu queria compartilhar com vocês, na verdade, um convite. Por quê? Está chegando a feira mais importante da refrigeração aqui na América do Sul, na América Latina, na verdade, que é a Febrava. A Febrava vai ocorrer do dia 9 a 12 de setembro. Então, se não me engano, é de uma terça até uma sexta-feira, 9, 10, 11, 12, no São Paulo Expo, aqui em São Paulo, na capital. E a Chemours vai estar lá para receber, para atender vocês e tirar suas dúvidas, tá? Lembrando que a gente vai estar no stand C52 e a Febrava é um evento gratuito. Então, todo mundo pode entrar ali no site da Febrava, fazer sua inscrição. Querendo ou não, é sempre importante para quem está trabalhando no dia a dia da refrigeração, da manutenção, da instalação, do projeto de equipamento, conhecer as novidades do setor. E a gente tem 2 fluidos que são mais recentes, mais novos, para compartilhar e apresentar para vocês, que é justamente o Option XL20 e o XL41, 454B, 454C, que receberam aí o selo de inovação da Febrava e vai estar lá para vocês tirarem suas dúvidas também. Tá? Durante a Febrava, a gente vai ter palestras técnicas, eu, Amaral Gurgel, o Jobney, na parte de climatização, também vai estar lá, tanto para a gente bater um papo, tirar suas dúvidas, fazer algumas apresentações e algumas interações bastante legais de perguntas e respostas para que vocês possam também aprender durante a visita. Tá? Os principais fabricantes de fluidos, de compressores, de unidades condensadoras, de sistemas de refrigeração estarão lá. Então é sempre legal a gente tirar esse tempinho, tirar essa semana para a gente poder compartilhar as nossas novidades do setor, tá certo? Então espero vocês lá na Febrava, espero vocês na verdade mês que vem, antes da Febrava, para o nosso próximo webinar, e gostaria de deixar para vocês também 2 últimos recados. O primeiro, não se esqueçam que aqui no GoToWebinar tem a aba de mais informações na parte de materiais, tem os boletins informativos dos produtos para download, e a gente deixa para vocês também 2 contatos, né? A Chemours tem um 0800 que você pode ligar gratuitamente para tirar suas dúvidas, e também um WhatsApp. Então, às vezes você está no campo, está no dia a dia, na operação, está em algum distribuidor, está em algum cliente, quer tirar alguma dúvida mais rápida, pode mandar para a gente pelo saque, pelo WhatsApp, que a gente atende vocês, e nos nossos websites, freon.com.br, option.com.br, também tem os boletins informativos dos produtos que a gente sempre traz aí traduzidos em português para vocês, tá certo? No mais, peço desculpas se eu não consegui responder todo mundo, hoje de fato teve um número bastante diferente aqui, quantidade bastante grande de perguntas, mas agradeço a participação de todos vocês, deixo o contato aqui para futuras dúvidas, futuras questões, e agradeço novamente a participação de todo mundo e desejo uma boa noite a todos e até a próxima.